Ela voltou, acho que agora tudo bem, a imagem voltou ao normal. Agora está ok. Quero agradecer a todos aí a paciência e dizer que essa live mudou de ontem para hoje, né? Como vocês devem ter percebido, por uma razão muito simples, né? Ontem nós tivemos um jogo à noite, o Flamengo teve um jogador expulso, perdeu por 3-0 para o Volta Redonda e criou-se aí uma grande expectativa. O que o Flamengo vai fazer, afinal de contas? Eu pensei, para ficar falando daquele jogo, vamos fazer a live de manhã e tentar apurar, entre ontem e hoje de manhã, conseguir apurar informações sobre a situação do Flamengo, né, com relação ao campeonato. O que vai fazer? Né? Vai colocar um time reforçado contra o Vasco quarta-feira, vai manter os garotos do Sub-20. É uma decisão importante que tem que ser tomada, né, pela instituição. Acho que não é nenhuma decisão a ser tomada especificamente pelo técnico. Acho que o presidente tem que participar e vai participar. Ele vai bater o martelo, é o BAP que vai decidir, porque realmente é um momento delicado, né? Um momento delicado, porque o time Sub-20 realmente decepciona profundamente, né? Não só pelos resultados, mas pelo nível das atuações. O melhor momento, na minha opinião, foi no jogo contra a Portuguesa. O Wallace, agora já vendido, né, para o Red Bull Bragantino, perdeu 2 chances claríssimas. O Flamengo poderia ter aberto o placar ali e até vencido o jogo. Acabou tomando um gol no segundo tempo, empatou no último lance, perdeu para o Bangu com 2 falhas terríveis de bolas perdidas tolamente, por displicência, algo que não pode acontecer. E ontem, contra o Volta Redonda, um time da Série B até poucas semanas, foi rebaixado para a Série C, mas jogou o Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. O Flamengo teve um jogador expulso e foi uma presa fácil. Voltasse, fez 3-0, poderia fazer mais, com um homem a mais, ficou bem mais fácil. Então, a grande questão é o que fazer, o que fazer. E eu vou explicar para vocês por que da dúvida, né? Não é tão simples, não. Envolve aí a sequência da temporada, todo o planejamento, e eu quero ouvir a opinião de vocês em cima disso. Planeja, manter o planejamento ou muda? Isso, a programação do Flamengo previa, até o Campeonato Carioca, ele impõe uma condição que é o seguinte: o Flamengo, os times, né, só podem jogar com times de garotos, times que não são o time principal, depois, até a terceira rodada. O Flamengo até foi autorizado a antecipar o jogo da última rodada contra a Portuguesa, jogar com o Sub-20, porque tem um jogo, esse jogo seria dia 31, dia 1º, o Flamengo enfrenta a equipe do Corinthians pela Supercopa em Brasília. Então, jogou uma partida antes dos demais. Isso aí já estava no programa, né? Já estava programado. Então, não teve jeito, foi assim que teve que ser e tal, tudo certo, beleza, jogou. E fez já outros 2 jogos com o time Sub-20. Mas, pelo regulamento, pode jogar contra o Vasco, que é a terceira rodada de fato, né? Bangu, Volta Redonda e Vasco na terceira, porque a Portuguesa é lá da rodada final, o Flamengo antecipou, lá do final do campeonato, né, uma das últimas rodadas. Então, contra o Vasco, o Flamengo ainda pode jogar com o time Sub-20. E o planejamento prevê isso, jogar com o Sub-20. E por que jogar com o Sub-20? Para que os jogadores do time principal possam fazer toda a preparação adequada. Vamos recapitular aqui. O time principal do Flamengo, um pouquinho de água aqui. O principal do Flamengo, um pouquinho de água aqui. Vamos olhar a palavra. Jogou a última partida no dia 17 de dezembro contra o Paris Saint-Germain no Catar. Eles viajaram, chegaram no dia 18 ao Rio de Janeiro, então as férias começaram no dia 19. Voltaram no dia 12, ou seja, 3 semanas de férias. Nesse período, eles voltaram dia 12. Hoje é dia 18. Amanhã faz uma semana que eles voltaram. Deveriam voltar amanhã. Exames médicos, todo aquele retorno para o trabalho depois do período de descanso, de férias, e nesse retorno, os jogadores do Flamengo fizeram apenas 3 treinamentos até agora, só 3 treinos. Na avaliação do departamento de futebol, analisando parte científica, parte física, médica, enfim, fisiologia, todo preparação física, ninguém do time principal está realmente apto, preparado para jogar uma partida de competição por mais de 20 minutos. O máximo que os jogadores teriam condições dentro do planejamento seria jogar 20 minutos. Alguém pode achar que é uma bobagem, não é uma bobagem, porque esse período é o período que vai estruturar o time fisicamente para suportar a maratona de jogos desse ano. Ano passado, o Flamengo fez quase 80 partidas e, evidentemente, pretende avançar nas competições e realizar também o próximo disso, 70 e tantos jogos ao longo de 2026. Lembrando que o Flamengo joga dia quarta-feira com o Vasco, esse jogo a priori Sub-20, e aí estreariam alguns profissionais, pelo menos, contra o Fluminense no domingo da semana que vem.
que aí o Flamengo já teria, pelo regulamento do campeonato, que jogar não com o sub-20, mas com o time principal. Força máxima, não. Mas um time já com jogadores do time profissional em campo, uma equipe que não seria o sub-20. E quando vão estrear os profissionais da Força Máxima? A Força Máxima possível no dia 28, na outra quarta, contra o São Paulo, no Morumbi, estreia dos dois no Campeonato Brasileiro desse ano. E o mesmo valendo para o jogo do dia 1º de fevereiro em Brasília contra o Corinthians, que seria a partida também para o Flamengo colocar em campo o time principal. Com a força máxima possível, eventualmente um outro jogador não está ainda apto, mas a força máxima possível, planejamento, Corinthians, São Paulo 28 no Morumbi, Corinthians dia 1º em Brasília. Brasileirão, rodada 1, Supercopa do Brasil, certo? Lembrando que, além desses compromissos, esse do dia 1º já vale uma taça, né? Não é a taça mais importante do mundo, mas é uma taça, é um confronto com o Corinthians, é importante, tem a sua relevância. Não é o grande objetivo da temporada, mas já tem um certo peso, é legal, né? Conquistar. Os dois vão brigar por isso, Corinthians e Flamengo. Lembrando que no dia 19 de fevereiro, quinta-feira após Carnaval, o Flamengo joga em Lanús, ao sul de Buenos Aires, Argentina, contra o Lanús, Recopa Sul-Americana. E o jogo de volta no Maracanã, uma semana depois do dia 26 de fevereiro, valendo outra taça. Essa é uma taça internacional. Então, é uma sequência pesada, é uma maratona de jogos. O Flamengo tem um desafio pela frente dos grandes, que é uma temporada muito, muito intensa, com objetivos muito ambiciosos. Repetir o feito do ano passado até superar, ganhando Brasileiro, Libertadores, quem sabe o Mundial, Copa do Brasil, Supercopa, Recopa Sul-Americana e até o Carioca, desde que se classifique entre os 4 do seu grupo. Se o Flamengo não se classificar, ele ficando, por exemplo, entre os dois últimos, né, quinto, sexto colocado, o Flamengo vai jogar um quadrangular com os outros 3 times nessa situação para ver quem vai ser rebaixado. Isso é uma outra coisa que tem incomodado. Então, a decisão ela vai caber ao presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP. De posse de todas as informações, ele vai decidir. E por que a decisão não é do técnico? Eu acho que está correta. A decisão tem que ser da instituição, assumindo todos os riscos de você provocar lesão em jogador, precipitar uma volta às atividades, porque o Flamengo está tentando fazer a coisa como ela deve ser, nesse calendário caótico do Brasil, o mais próximo possível. Não está errado, gente. Para você suportar essa temporada, vejam, por exemplo, o Campeonato Paulista começou já pegando fogo, com clássico e tudo mais. Beleza? Beleza. Hoje tem Corinthians e São Paulo. O Corinthians jogou com o time reserva no meio de semana, tomou de 3 do Red Bull Bragantino. Porque não dá para jogar direto assim. Os times já estão indo para o jogo. O Palmeiras ganhou do Mirassol ontem. O Palmeiras ganhou do Santos no meio de semana. O Palmeiras já teve o Vitor Roque saindo lesionado. O Andrés também já teve uma lesão. Alguém pode dizer, isso poderia acontecer no meio da temporada? Sim, sim. Mas não dá para você separar as duas coisas. É claro que uma volta tão rápida às atividades, com jogos de competição, clássico, sempre pegado, ela impõe risco, sim, aos atletas. E o Flamengo tenta evitar isso, dando menor importância ao Campeonato do Rio de Janeiro. E aí é muito importante que a decisão seja da instituição. Acho que não cabe ao técnico assumir essa bucha. Isso aí é decisão do presidente, sim. E o técnico vai seguir aquilo que for passado dentro do possível, sabendo que a decisão da chefia é essa, ou seja, o clube está assumindo um risco, caso aconteça. Vocês perceberam aí que o Mauro César deixou bem claro, quem vai decidir quem joga com o time principal é o presidente. Vocês viram que Palmeiras, Corinthians, todo mundo já está jogando, Santos, correndo risco de ter jogadores lesionados. Mas quem vai decidir é o presidente, o BAP decide. Joga com o Vasco com o time reserva, joga com o sub-20 ou já coloca o time principal. Então é isso aí, pessoal. Aproveita aí, se inscreva no canal, deixa aquele like que eu sempre trago as boas notícias aqui do Mauro César.